alunos da T4 da UEMS, a função mental senso-percepção, nós vamos perceber que ela tem tanto as sensações como as percepções através dos sentidos, levando em conta o tato como tato externo e interno, tá? Já começamos por ele. Algumas pessoas têm uma alteração da senso-percepção chamada alucinação. É uma imagem perceptiva sem objeto, mas com a participação da pessoa e a convicção dela. Se eu falar para vocês assim, olha aqui do meu lado uma imagem de um santo. Aí você vai falar, mas tem aí uma parede, professor, uma porta, sei lá. Não, tem aqui, eu tenho certeza e eu vejo. Então seria uma alucinação visual. Aí eu falo, ela fala comigo, alucinação auditiva. Então o objeto perceptivo não existe, isso se chama alucinação. Não confunda com alucinose, que é uma falsa alucinação. Por exemplo, olha, eu estou vendo a imagem, mas parece que não é verdade ou é. No filme Uma Mente Brilhante, daquele esquizofrênico que tinha delírio de perseguição, que é uma alteração do juízo do pensamento, lembra? Ele também tinha alucinação visual e auditiva. Ele via os colegas de sala que não existiam, porém, no final do filme, ele pela porta, já velho, era professor, ele olha e fala assim, parece que eu não vejo mais aquela menina que eu via sempre, que era só ele que via, porque o colega falou, mas ela não cresceu ainda? Passaram-se tantos anos. Repetindo, alucinação, imagem perceptiva com a participação da pessoa, certeza, convicção e sem nenhum objeto, tá? Alucinose, a dúvida, sem a participação da pessoa e com dúvida, não tem convicção. E eu estava falando do tato, nós podemos ter alucinação tátil. Gente, tem um bicho subindo aqui em cima, desculpa, do meu braço. Aí você fala, que isso, professor? Não tem. Tem, eu tenho certeza e eu sinto ele, eu o sinto andando no meu braço. Isso pode estar presente num quadro de esquizofrenia. Quer ver num quadro de intoxicação por drogas, alcoolismo, etc. O cara fala, eu vejo um bichinho subindo pelo meu corpo, mas parece que não tem, mas eu vejo. Isso é alucinose visual. Tá bom? Agora, alucinação, alucinose, ilusão é a mais simples. É uma distorção de uma imagem existente. Olha só, distorção de uma imagem de um objeto existente. Gente, olha aqui uma chave de carro. Aí você vai falar assim, não, professor, isso aí é uma caneta Campo Grande, Arara Azul, uma das belezas que temos aqui no Pantanal, Fazenda Caimã, lá perto de Bodoquena, lugar excelente para se visitar. Não, é uma chave aqui que entra lá no carro para ligar. Isso é uma distorção de um objeto existente, certo? Isso é ilusão. Você está aí numa estrada, de repente você de longe verifica o levantar da poeira, forma um objeto tipo uma árvore, você fala, olha uma árvore, não. E é uma poeira, existe a poeira, ilusão. Musical, olha, está tocando um rock, você fala, que música sertaneja legal, distorce uma imagem auditiva, correto? Sempre dos 5 sentidos, seja alucinação, alucinose, ou mesmo ilusão, dos 5 sentidos, tátil, interno e externo. Ah, mas interno, professor? Mulheres que têm pseudociese, gravidez psicológica. Pode ter em cachorro, égua, vaca, existe também. Mas no ser humano, pseudociese, cresce o útero, ela sente algo mexer dentro da barriga dela, do útero. Isso é uma alucinação tátil interna, tá? Ela fala, olha, eu estou grávida, no hospital aqui, nosso lar, que é a nossa referência em psiquiatria aqui no estado, eu atendi uma senhora que ela dizia que tinha um bebê. Quando deu 9 meses, ela amanheceu gritando, cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Roubaram meu bebê. Anteriormente, quando foi feito um ultrassom, ela mostrou, olha, não tem nada aí dentro. Não, não tem sim, vocês trocaram meu exame e tal. Isso é uma alucinação, ela tinha convicção, certeza,
E ela sentia internamente a criança. Nessa noite que ela acordou gritando, que falou que roubaram o bebê, a barriga murchou. A barriga murchou e começou a sair leite do peito. Alguém pode dizer, era sobre o psicotrópico que ela tomava, porque alguns neurolépticos que ela estava tomando podem dar galactorreia, mas não era não. Também podem dar, mas era pelo quadro da pseudociese. Então, tanto a alucinação, como a alucinose, como a ilusão, podem ser tátil, externa, interna, visual, gustativa, olfativa e auditiva. Aí é importante lembrar que dentro também da senso-percepção, nós temos um detalhe aqui a estudar, a chamada percepção delirante. A pessoa vê algo sim, ou ouve, ou escuta, ou sente, ou cheira, e já tem uma forma delirante de interpretar aquele cheiro, o gosto, o barulho, seja o que for. Olha só, uma percepção delirante. Gente, essa caneta foi um presente que eu ganhei de uma pessoa que, na verdade, ela queria me matar. Que isso, professor? Você ganhou de presente essa caneta tal, que ato louvável. Não, ela queria me matar. Foi um gesto que ela queria me matar. Então eu interpreto de uma forma diferente aquele fato. Um pequeno outro exemplo. Gente, olha, passou ali um gato agora, é verdade. Ali é morro de medo de gato, mas tudo bem. Passou um gato ali, passou um gato ali na frente da minha casa. Isso significa que o mundo vai acabar. Eu interpreto a passagem do gato como algo ruim para o mundo, percebe? Uma música, está tocando agora aqui no vizinho uma música sertaneja. Isso significa que os alienígenas estão chegando. Então, por que eu estou dando destaque a essa percepção delirante? Porque ela é uma das alterações que se encontram nos 8 sintomas de primeira ordem da esquizofrenia de Kurt Schneider, um grande psiquiatra. Então vamos lá, o que o Kurt Schneider descreveu para nós como sintomas de primeira ordem da esquizofrenia. De primeira importância, não é que aparece primeiro não. Então, um deles está lá, a percepção delirante, que eu já expliquei. Tá? Sonorização do pensamento, como se o pensamento dele tornasse som, o pensamento. Vozes que dialogam entre si, dentro da cabeça, alucinação auditiva de vozes dialogando entre si. Tem um livro de uma moça, Nunca Lhe Prometido um Jardim de Rosas, que é um tipo de doença que a pessoa tem o mundo ir e o mundo normal. Parece que nesse mundo ir que era a alteração das alucinações, que vozes que era o diabinho e o anjinho conversando dentro da cabeça da pessoa, que obviamente só ela que escuta. Então, vozes que dialogam entre si, sonorização do pensamento, percepção delirante. São 8, tá? Vai contando aí. Vozes que acompanham a própria ação com comentário de vivência corporal. Num dos problemas que vão estudar, o de esquizofrenia, a senhora escutava vozes que acompanhavam o que ela fazia, influenciando na vida dela. Então, por exemplo, ela poderia ir cozinhar e queimava por conta de atuação das vozes. Né? Subtração do pensamento. A pessoa sente que estão diminuindo o pensamento dela. A palavra subtração, o contrário de soma, né? De somatória, diminuição do pensamento. Imposição do pensamento. Você já imaginou você estar pensando e algo vem e se impõe a fazer com que você pense o de fora. Algo que você pensa que é de fora, mas na verdade é dentro da sua cabeça. Imposição do pensamento. Difusão do pensamento, como se ele fosse uma radiodifusora de ondas, tal, o seu pensamento se difundisse. E impulsos e vontades experienciados subjetivamente como impostos. Que nesse problema vocês vão ver que havia ondas que estimulavam a genitália da paciente, da antena parabólica do vizinho. Então, nós temos aqui os 8 sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider, que eu gostaria que vocês estudassem
dentro das alterações da senso-percepção.